Olá! Vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, TRIAC. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Vamos falar um pouco sobre as formas de representar um sinal periódico, que é a forma polar e cartesiana, simbologia, circuito lúdico, como ele é encontrado no mercado, e o funcionamento, principalmente porque ele está baseado no SR. Um foco especial na curva característica e um sistema de controle de potência. Vamos controlar a potência a ser entregue a uma carga. Boa aula! O tiristor é uma designação que engloba uma família de semicondutores, tendo como destaque o SR e o TRIAC. E pegando uma carona, o DIAC, que atuará como elemento complementar para auxiliar no funcionamento de circuitos diversos. Outros elementos aparecem na lista, mas nosso foco será o estudo do TRIAC, pois trata-se de um componente muito importante nas aplicações envolvendo controle de carga de potência ligado diretamente na energia elétrica. Funcionando como um interruptor acionado eletronicamente, ele facilmente supera seus equivalentes mecânicos por sua velocidade, sensibilidade e capacidade de operar com tensões e correntes alternadas, principalmente elevadas. Não há limite para o número de aplicações práticas que ele pode ser usado, tornando-o muito importante. As aplicações populares e simples usando o TRIAC podem ser resumidas em controle de velocidade motor universal, controle de luminosidade de lâmpadas incandescentes, essas fora de modo devido ao seu alto consumo, e controle de temperatura por resistências. O controle consiste em aumentar e diminuir o ângulo de disparo, conseguindo assim facilmente uma área menor de tensão entregue à carga, permitindo o controle da tensão eficaz entregue à mesma. No semiciclo positivo do sinal aplicado, o TRIAC possui um SCR capaz de conduzir a tensão aplicada. E no semiciclo negativo do sinal aplicado, o TRIAC possui um outro SR em antiparalelo. Dessa forma, a condução se dará nos dois sentidos, pois os SRs em antiparalelo conduzirão cada um em um sentido do sinal aplicado. O TRIAC foi criado para evitar a necessidade de utilizar dois SRs em antiparalelo no circuito de controle CA. Os terminais do TRIAC são chamados de anodo 1, A1 ou MT1, e anodo 2, A2 ou simplesmente MT2. E gatilho, gate, ou seja, aqui não tem ideia de catodo, somente anodo, anodo 1 e anodo 2. Um movimento harmônico giratório pode ser descrito por uma senoide e vice-versa. A figura mostra cada ponto de uma senoide que pode ser representado por um valor de módulo constante, numa posição diferente. À medida que a senoide é descrita, o vetor assume posições diferentes. Quando a senoide completa um ciclo, o vetor descreveu um giro completo e se encontra na mesma posição inicial novamente. Portanto, é possível controlar a tensão de rede, que é representada por V de K igual a V máximo seno do ângulo, através de disparos em instantes diferentes, fornecendo um controle da tensão para a carga e, portanto, sua potência. O equivalente em graus ou radianos do instante de disparo é denominado ângulo de disparo. No caso do TRIAC, tanto para tensão eficaz como tensão média, nós temos o controle de uma senoide simétrica. Evoluindo a expressão raiz de 1 sobre 2π integral de 0 a 2π V de K ao quadrado de θ, encontraremos V máximo sobre raiz de 2. E, para um sinal médio, o valor é zero. Não pode esquecer, em uma senoide simétrica não temos valor representativo de tensão média. Essas fórmulas são o ponto de partida para o sistema controlado. Como não há tensão média em uma senoide simétrica, nós teremos somente a potência a ser dissipada por uma carga resistiva, que é dado pela tensão eficaz ao quadrado sobre a carga resistiva. A figura mostra a simbologia, os aspectos e alguns componentes comerciais.
figura mostra a curva característica do TREAC. Percebe-se que o TREAC pode conduzir nos dois sentidos de polarização. Ele entra em condução de modo análogo ao SR, ou seja, quando for ultrapassada a tensão de breakover, sem o pulso no gatilho ou quando for aplicada uma corrente de gatilho. Em condução, o TREAC apresenta-se quase como um curto-circuito. A queda de tensão entre os terminais situa-se entre 1 e 2 volts. O seu bloqueio ocorrerá quando a corrente IA for menor do que a corrente IH. Quando se analisa a curva característica do TREAC, surge então o seguinte questionamento: o pulso de gatilho é negativo ou positivo? Essa é uma questão muito oportuna e deve ser destacada como a grande característica do TREAC. Além de conduzir em ambos sentidos, o TREAC pode ser disparado por pulso positivo quanto por pulso negativo e depende do quadrante de operação. Mas antes de discutirmos o quadrante, vamos analisar um pouco as sopas de letras que existem aqui na nossa apresentação. A primeira é o VA1 e VA2, que é a tensão entre os terminais do TREAC. Aqui não tem cátodo. IG é a corrente de gatilho, IGT é a corrente de gatilho com disparo, o VBO é a tensão de disparo sem a corrente de gatilho, o IA é a corrente direta, o IL é a corrente de disparo, eu preciso ultrapassar a corrente L para que ele entre em disparo, e a corrente IH é a corrente de manutenção. Ele vai deixar de conduzir quando a corrente direta sobre ele for menor do que a corrente de manutenção. Dando continuidade, quando se analisa a curva característica do TREAC, surge em geral o seguinte questionamento, como já mencionado: o pulso de gatilho é negativo ou positivo? Já fiz essa pergunta anteriormente. E a resposta é: em geral, diz que o TREAC opera em 4 quadrantes. Tomando o terminal A1 como referência, os 4 quadrantes são definidos pelas polaridades de A2 e o gate. O disparo no primeiro quadrante, temos que os terminais A2 e gatilho, gate, estão positivos em relação a A1. O disparo no segundo quadrante, o terminal A2 está positivo e o terminal G está negativo, ambos em relação a A1. O disparo no terceiro quadrante, o terminal A2 está negativo e o terminal gate está negativo também. O disparo no quarto quadrante, o terminal A2 está negativo e o terminal G está positivo, ambos em relação a A1. Quando o controle do disparo utiliza a própria rede de alimentação para fornecer o disparo, fica claro que isso será possível somente nos quadrantes 1 em 3, pois a referência em A2 é a mesma que no gate. Nos quadrantes citados, ou seja, 1 em 3, obtém-se maior sensibilidade de disparo para o TREAC em relação às outras possibilidades. No quarto quadrante, a sensibilidade é pequena e no segundo é ainda mais reduzida, devendo ser utilizada somente em TREACs concebidos especialmente para esse fim. Portanto, o disparo do TREAC não é simétrico, ou seja, não dispara nas mesmas condições para os 4 quadrantes. Resumindo, no primeiro e terceiro quadrantes, obtém-se maior sensibilidade de disparo para o TREAC em relação às outras possibilidades. No quarto quadrante, a sensibilidade é pequena, e no segundo quadrante é ainda mais reduzida, devendo ser utilizada somente em TREACs concebidos especialmente para este fim. Portanto, o disparo de um TREAC não é simétrico, ou seja, não dispara nas mesmas condições para os 4 quadrantes. Vamos a um pequeno desafio. Em circuito de corrente alternada, como o TREAC pode ser bloqueado se ele nunca fica reversamente polarizado? Pois é, né? Se ele conduz no positivo e no negativo e a tensão alternada, como ele será bloqueado? Na verdade, é muito simples. Na passagem do sinal de tensão por zero, a corrente principal IA também cai a zero e o TREAC é bloqueado, pois IA é menor do que IH. Mas isso só vale para a carga resistiva, pois quando ele é aplicado em cargas indutivas, que atrasam uma corrente em relação à tensão, podem ocorrer alguns efeitos inesperados. Vamos aos métodos de disparo, iniciando pelo disparo por sobretensão. Esse método já foi mencionado no item funcionamento do TREAC, mas vale aqui relembrá-lo, pois é raramente utilizado. Se aumentarmos a tensão VA1 a 2, ou seja, a tensão entre os terminais do TREAC, a ponto de atingir o valor VBO, o TREAC entrará em condução, mesmo sem aplicação da corrente de gatilho. Variação de tensão DVDT. Em um TREAC polarizado,
Na junção interna, existem íons positivos de um lado e íons negativos do outro. Isso é como se fosse um capacitor carregado. Assim, mesmo não havendo pulso no gatilho, essa capacitância de junção interna fará com que circule uma corrente de gatilho. Como a variação é muito grande, a corrente resultante será muito grande. Essa corrente poderá ser suficiente para estabelecer o processo de condução do triac. Esse disparo é normalmente indesejado e pode ser evitado pela ação de um circuito de proteção chamado snubber, esse R1 e o C2 em paralelo com o triac. Na sequência, temos o caso em que a temperatura aumenta rapidamente e o triac também é disparado. Esse é conhecido como disparo por um aumento rápido de temperatura. Disparo por luz ou radiação. Isso não vale somente para o triac, pois existem uma série de componentes eletrônicos cujo disparo ocorre na presença de luz ou de uma radiação específica. O seu desligamento, também conhecido como comutação, pode ser natural ou forçada. Qualquer que seja o método utilizado para o disparo do triac, uma vez iniciada a condução, ele se mantém mesmo que a causa do disparo seja removida. Mas no caso especial de aplicação com a rede elétrica, a mesma passa pelo zero, que é o momento em que a corrente direta ficará menor do que a corrente de manutenção e naturalmente ele será desligado. Esse é o ponto citado. Temos aqui a chave CH2 colocando o circuito em funcionamento, porém a lâmpada ainda estará apagada. A chave CH1 acenderá a lâmpada e quando a tensão da rede passar por zero, ela será desligada. Nesse caso, teremos o disparo tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Mas a comutação ocorrerá exatamente no ponto em que a corrente direta for menor do que a corrente de manutenção, próxima ao ponto de mudança entre o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Não se esqueça, isso ocorre com carga resistiva. A grande preocupação em comutar um triac seria na utilização como fonte CC. Nesse caso, não é indicado nem o uso do triac, e sim de um SR. Pois, uma vez que a tensão entre os terminais A1 e A2 permanece positiva, deve-se fazer um truque para zerar a corrente direta. Essa é a função da chave CH1. Em vez de aguardar a corrente passar por zero, o que não acontece nesse caso, pois uma tensão contínua, pode-se provocar o bloqueio pelos métodos de comutação forçada. A técnica desvia a corrente por um caminho de menor impedância. A corrente que passa pelo triac cairá abaixo de H, provocando o bloqueio do triac. Assim como no SR e muito mais indicado, é possível criar o controle de fase, utilizando-se o circuito clássico ou circuito com divisor de tensão, aplicando TVNAM. O objetivo, então, é calcular o valor de Rx, que corresponde ao somatório de R1 mais o potenciômetro R2. A fórmula de Rx será V máximo vezes seno do ângulo de disparo menos a tensão de disparo sobre a corrente de disparo, ambos fornecidos pelo fabricante. Vamos utilizar as informações do primeiro e terceiro quadrante, pois esses são os quadrantes de melhor ou maior sensibilidade, e o VGT de 2 volts também no primeiro e no terceiro quadrante. Vamos iniciar então garantindo uma tensão mínima de disparo. Para isso, vamos considerar inicialmente 2 graus de disparo, obteremos uma resistência Rx de 85,4 ohms. Vou direto ao ponto de 90 graus, onde obteremos um Rx de 3.552,1 ohms. Ou seja, Rx pode ser formado pela associação da série de um resistor fixo R1 de 50 ohms e um potenciômetro R2 de 3K6. Agora, trabalhando com a segunda possibilidade, que é o circuito com divisor de tensão aplicando TVNAM, o circuito pode ser redesenhado, onde o resistor RGK fornecerá a tensão de disparo para o TIC 226B.
Vamos fazer uma varredura de 2 graus até no 90. Eu posso encontrar um RX equivalente a qualquer ponto, mas vamos encontrar no ponto inicial de 2 graus e no ponto de 90 graus. Dessa forma, utilizaremos um potenciômetro que varrerá de 2 graus até 90 graus o disparo do controle de fase. Substituindo os valores na fórmula, aqui nós substituímos o ângulo de 2 graus para determinar o V de rede, o RGK que é 1K, o VGT 2 volts, o RGK novamente 1K, dividido pelo RGK 1K, multiplicado pela corrente de disparo do primeiro e terceiro quadrante, que é de 50 mA, mais 2 volts que é a tensão de VGT, obtendo um RX de 82,1 ohms. Agora, substituindo os mesmos valores, porém com seno de 90 graus, obteremos um RX de 3.415,5 ohms. Obtendo um RX com 2 graus ou 182 graus de 82,1 até 3.415. Colocaremos um resistor fixo de 50 ohms para garantir o disparo com 2 graus. Eu preciso de 82, então, portanto, são 50 mais um leve toque no potenciômetro, chegando até o valor de 3.500 aproximadamente. Resumindo, o RX pode ser formado pela associação da série de um resistor fixo R1 de 50 ohms e um potenciômetro R2 de 3K4. Vamos discutir um pouco o disparo acima de 90 graus ou acima de 270 graus no semiciclo negativo. No circuito clássico, aplicou-se a fórmula para um ângulo de 150 graus. Encontramos 1756. Opa, eu já encontrei esse valor. O mesmo acontecendo com o circuito por divisor de tensão, que encontrou-se o valor de 1685,5. Pois é, eu já encontrei esses valores no ângulo de 30 graus. Então, o que aconteceu com o ângulo de disparo de 150? Em ambos os casos, o resultado foi idêntico ao disparo de 30 graus. Trata-se do mesmo valor da tensão de rede para o ângulo de 30 graus. Assim, o valor de RX ajustado com esse valor de tensão de rede faria o disparo ocorrer em 30 graus e não em 150 graus. Com esse circuito, é impossível atingir ângulos maiores que 90 graus. Não temos tensão média com a aplicação de triac. Teremos somente o valor eficaz, que é dado por V máximo, que multiplica a raiz de meio menos o ângulo de disparo dividido por 2π, mais o seno de 2 vezes o ângulo de disparo dividido por 4π. Em cargas resistivas, o mesmo acontece com a corrente eficaz. Relembrando, a tensão média vai ser zero, pois trata-se de entregar para a carga um valor totalmente simétrico. O mais importante aqui, que vale a pena até voltar um pouco, que é o controle para ângulos acima de 90 graus. É impossível atingir ângulos maiores que 90 graus. A solução passará pelo disparo por rede defasadora, que consiste em atrasar a tensão que vai comandar o disparo do triac. Dessa forma, a tensão de disparo ocorre posteriormente no semiciclo. Esse é o ângulo de disparo normal que eu vou aplicar entre 0 até 90 graus. Eu preciso atrasar esse ângulo de disparo para atingir valores acima de 90 graus. Pois é, a rede defasadora vai fazer esse trabalho em atrasar a tensão que vai comandar o disparo do triac. Dessa forma, a tensão de disparo ocorre posteriormente no semiciclo. Aí teremos o atraso da rede defasadora, o ângulo de disparo com a rede defasadora, que foi atrasado e ocorreu após 90 graus. Temos, dessa forma, uma defasagem no disparo que permite obter um ângulo de disparo defasado, sendo seu valor obtido pelo ângulo de disparo normal mais a defasagem no disparo. O dispositivo de disparo será um DIAC, que é um diodo para corrente alternada. Ele tem um gatilho bidirecional, ou seja, ele conduz nos dois sentidos do sinal aplicado. A tensão de disparo é por volta de 30 volts na maioria
dos dispositivos encontrados comercialmente. Essa é a forma de obter um circuito com rede defasadora com triac. A tensão de disparo tomada do capacitor está atrasada em relação à tensão da rede por um ângulo de defasagem. O valor dessa defasagem depende do valor da constante de tempo, R1 mais o potenciômetro multiplicado pelo valor do capacitor. Quando se varia o potenciômetro, é possível variar o ângulo de defasagem e, portanto, o ângulo de disparo do triac. Ufa, chegamos ao fim do módulo triac. Esse módulo foi muito parecido com o módulo SR, com uma diferença sutil. O triac conduz em ambos semiciclos, já o SR só vai conduzir no semiciclo que ele está polarizado diretamente. Na sequência veremos questões de revisão, um exercício prático envolvendo controle de fase e um laboratório do famoso dimmer, aquele controle de potência entregue à carga. Até o próximo módulo e muito obrigado!